ela ainda é um desafio. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Grande parte desse curso está baseado na obra de um americano chamado Charles Colson, que chama Uma Boa Vida. Ele foi, quem está vindo aqui pela primeira vez, ele foi assessor do presidente Richard Nixon e esteve envolvido nos escândalos de Watergate. Ele foi preso e depois que ele saiu da penitenciária, o testemunho dele, o ministério dele foram muito efetivos, compartilhando o evangelho, entrando em muitos debates lá nos Estados Unidos, até que ele ganhou um grande prêmio da John Templeton, que é uma espécie assim de grande honraria para o diálogo entre ciência, religião e filosofia. E aí então ele está conduzindo o seu raciocínio e ele então em determinado momento vai começar a caracterizar para nós o que é essa boa vida como desafio. Diz o seguinte: a realidade da esperança, da liberdade, da felicidade cristã e os seus efeitos no mundo torna a fé cristã acreditável. A fé cristã ela é plausível, ela é coerente, ela não é assim uma bravata, um conto de fadas. Há um epistemólogo norte-americano chamado Alvin Plantinga, o Colson vai até citá-lo. Ele fala como que existem dois tipos de críticas à fé cristã. Existem críticas à fé cristã sobre o seu conteúdo, ele chama essas críticas de fato, elas são as críticas ao conteúdo, mas o Plantinga vai dizer que tem um tipo de crítica à fé cristã que chama crítica de iure, que é uma crítica sobre a plausibilidade dela. Não é que ela é verdadeira ou falsa, ela é sem sentido. Ela é irracional, ela é injustificável. E o Plantinga, então, vai mostrar que a crença cristã ela tem garantias, ela tem aval. É um longo raciocínio, mas o Colson começa aqui dizendo, olha, a esperança cristã, a liberdade cristã, a felicidade cristã, elas são possíveis de ser acreditadas, porque eu creio que tal evidência convence. O cristianismo é uma cosmovisão que as pessoas a viver em harmonia com a ordem natural, da maneira como foi planejado que elas vivessem. Podemos testar uma cosmovisão, se é verdade ou não, vivendo até as últimas consequências, segundo aquilo que cremos, e verificar onde isso nos leva. Infelizmente, a maioria das pessoas descobre isso tarde demais. Então, isso aqui é o ponto de partida para o raciocínio dele, para chegar sobre o desafio. De fato, a fé cristã ela é verificável. Ela é uma visão de mundo, ela é uma visão da realidade. Se ela é uma visão da realidade, a gente pode testar. A gente pode ver se viver como um cristão faz sentido, se encontra ressonância com a realidade. Há um matemático e filósofo da religião na Universidade de Oxford chamado Ian Ramsey. Hoje tem até um centro famoso lá em Oxford com o nome dele, que o Alistair McGrath é o diretor. O Ramsey falava que as visões de mundo, às vezes a gente tem a ideia de uma visão de mundo como se fosse um conjunto de afirmações sobre Deus, sobre o ser humano, sobre a natureza. O Ramsey fala que a visão de mundo é muito mais como um sapato que a gente calça. Já falei isso aqui para vocês. Não é meu, é do Ramsey. Um sapato, quando você calça, ele veste o seu pé. Uma visão de mundo, ela veste a realidade também. O sapato tem que ser confortável, ele tem aspectos... Não adianta ele ser muito bonito, mas ser disfuncional. Ele é adequado para determinados ambientes. Uma visão de mundo é como um casaco, você veste ela. É como um sapato, ele calça o seu pé. Então dá para testar. Dá para ver, visões de mundo são apertadas demais. Sabe aquele sapato que deixa o seu dedinho assim do lado de fora ou deixa o seu dedinho assim pro lado de dentro? É perfeito. Se não tivesse um dedo, ficaria maravilhoso. Não é adequado para o seu pé. É uma visão da realidade que não é adequada para o seu pé. O Colson está falando assim, é possível testar, porque ela é uma visão sobre a ordem criacional, como as coisas na natureza funcionam. É por isso que a maioria dos desafios que ele fez, isso aqui é lá no final do livro, na 280, era sempre testando a realidade, dizendo assim, olha, isso é antirreal. Isso aqui não faz sentido do ponto de vista da experiência concreta, não tem ressonância com a realidade. Agora, infelizmente, a gente só descobre, a maioria das pessoas só descobre isso tarde demais. Quando os outros projetos de boa vida mostraram-se ilusórios, mas é tarde demais. Ele continua, ele fala, olha, a criação, ela exibe claramente uma ordem que requer um designer, o que expõe o grande mito evolucionista, como diz o filósofo Alvin Plantinga.
O Plantinga tem um livro sobre o conflito entre religião e ciência, onde recai o conflito entre religião e ciência, e ele vai dizer que não há um conflito entre religião e ciência, como muitas pessoas propagam por aí, que se você é religioso, você não pode ser um bom cientista, ou se você é um bom cientista, você não pode ter nenhum tipo de crença religiosa. O Plantinga vai dizer que tem posturas de cientistas que também são religiosas. O conflito é entre religião e religião. Uma religião cientificista, uma religião naturalista e a religião cristã. É um mito pensar que a gente é fruto de um processo de aleatoriedade junto com seleção natural e carga genética qualificada. Há nela também uma ordem moral. Então tem ordem natural, tem ordem moral, tal como um comportamento humano que tem de ser formado para se conformar com a realidade física e biológica, e é por isso que o apóstolo Paulo descreve como uma lei inscrita no nosso coração, é uma ordem moral. A gente tem uma ordem natural, a gente até consegue discernir a ordem natural, né? Ninguém vai contra a lei da gravidade, ninguém ignora ela, mas as normas morais, que também são naturais, ele vai chamar aqui, estão inscritas no coração humano, não podem ser ignoradas. Talvez o autor moderno que mais bem tratou dessas ordenanças morais naturais foi o C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples. Descobrimos também que a verdade penetra o nosso ser quando é transmitida pela beleza. Tem uma ordem estética também. As coisas não são só ordenadas, não tem só um jeito correto de se viver, tem um jeito belo. Veja, os 3 transcendentais gregos aqui, de beleza, bondade e verdade. É o que ele está evocando aqui. Existe uma verdade que não pode ser negada, uma verdade que não se pode desconhecer. Ou seja, se você conheceu uma vez, você não pode desconhecer. Já viu aquelas imagens da internet que falam assim, tem um gato aqui, aí um monte de tranqueira, e você tem que achar o gato, e você não acha o gato. Mas depois que você acha o gato, você não consegue desver o gato. Esse é o ponto aqui do Colson. Ele vai dizer que a fé cristã Por isso que o Ronaldo usa aquele da Xuxa, né? Aquele nunca deixou ele na mão. Sure. É um sure da Xuxa. Muito bom? Então a fé cristã você não pode desconhecer. O ponto dele aqui é que depois que você experimenta essa maneira de olhar para a ordem natural, essa maneira de você olhar para a ordem moral e essa maneira de contemplar uma ordem estética da realidade, mesmo que você queira, você não consegue deixar de ter consciência dela. Ele trata ao longo do capítulo, os capítulos dele são longos, cheios de histórias, de um debate que ele teve com uma grande ateísta lá nos Estados Unidos, sobre como ela criticava esses pontos, como que ele argumentou quanto a ela, mas o que ele quer mostrar, o ponto central aqui, a gente ainda está nas pressuposições, a gente ainda está assim, no que a gente já viu até agora, é que a fé cristã ela é coerente, ela pode ser testada, você pode testar qual que é uma visão melhor da realidade. Como é que testa isso, Pedro? Quando você pega alguma coisa da realidade e uma cosmovisão não consegue explicar. Uma cosmovisão materialista não consegue explicar uma série de coisas. Uma cosmovisão historicista, ela não consegue explicar uma série de coisas.
A fé cristã é uma proposta de explicação total. Dito isso, e sabendo disso, por enquanto eu estou chovendo no molhado, todo mundo aqui acredita nisso. Aí ele fala, olha, tal argumento, e aqui é o começo da aula de fato, nos leva de volta ao grande dilema humano, que é o grande desafio, por isso que a boa vida é um desafio. A má notícia desse capítulo e dessa aula também. Sabemos o que é verdadeiro e justo, mas não podemos e não queremos nos conformar com a verdade, nem com a justiça. Há um descompasso entre o que eu sei e o que eu quero. Há um descompasso entre o que eu sei da realidade, o que eu experimento na natureza, o que eu tenho consciência na minha lei gravada interiormente, naquilo que inclusive chama a minha atenção e a minha sensibilidade e aquilo com que eu quero. Um descompasso de conformidade. É o tipo de coisa, esse é um dos grandes paradoxos, essencial para o bom entendimento dos buscadores, de quem busca uma boa vida. É o tipo de coisa que nos engana, porque está em nossa natureza nos cegarmos quanto a ela. É inerente nosso nos enganarmos quanto a essas coisas. Um paradoxo que, conforme vimos antes, é descrito em termos teológicos como pecado. Há uma tendência no ser humano de manter um descompasso entre aquilo que ele sabe e aquilo que ele quer, como ele vive, a boa vida que ele performa, executa. Há um descompasso. Muitas vezes esse descompasso foi descrito na história das ideias, na história do pensamento de diferentes maneiras. Alguns descreveram como a finitude humana. O ser humano é finito. Ele até tem condições de contemplar, de experimentar, de visualizar o infinito, mas ele é sempre finito e ele vai sempre ter incapacidade de conformar a vontade dele com aquilo, porque é infinitude. Ou então, não, isso aqui são construções de um período que apesar de eu poder contemplá-las, percebê-las, chegar até elas, eu sou incapaz por causa das minhas circunstâncias históricas, minhas circunstâncias econômicas, minhas circunstâncias sociais, minhas circunstâncias biológicas, evolutivas. Sempre teve algum reducionismo. Eu sou incapaz de contemplá-la. O cristão não crê em nada disso. Não que a gente não esteja submetido a circunstâncias econômicas, biológicas, sociais, mas o que nos faz incapazes de viver uma boa vida, mesmo sabendo do que se trata a boa vida, chama-se pecado. É preciso dar nome para isso. Faz parte da visão de mundo cristã. É pecado, não é alienação, não é finitude e infinitude, não são esses termos que as Escrituras nos apresentam. O desafio, a boa vida como um desafio, ela só é um desafio por causa do pecado. A queda do ser humano, da graça de Deus, fez com que ele possa até conhecer as coisas. Os céus proclamam a glória de Deus. O dia discorre a outro dia, um discurso sem palavras. Mas, você vai me arrumar problemas. Mas, eu tenho dificuldade de executar isso. Por quê? Porque eu sou finito, porque eu estou condicionado historicamente, porque eu sou latino-americano, porque eu sou criança, porque eu sou homem, porque eu sou mulher, porque eu sou cis, porque eu sou trans, por causa do pecado. Por causa do pecado. É da nossa natureza nos rebelar. O pecado original, ou a queda, como os cristãos a chamam, distorceu nossa natureza. Veja, a gente perdeu a nossa natureza, nós não abandonamos a nossa natureza, nós não estamos alienados à nossa natureza, ela distorceu. O pecado tornou aquilo que Deus criou uma caricatura. Os termos aqui são importantes. Não se chega a uma boa vida sem bons termos, boa teologia, boas concepções da realidade. Nossa natureza caída nos faz operar o erro, até mesmo quando sabemos o que é certo, e pode distorcer nossa visão a ponto de não conseguirmos mais ver a verdade.
nos tornamos vulneráveis às mentiras da cultura, às mentiras culturais que permeiam tudo, as visões de vida ou as visões de boa vida que são ilusórias. Podemos tentar fugir da verdade, mas, como a Bíblia diz frequentemente, isso apenas endurecerá o nosso coração. Nesse estado, é possível que deliberadamente escolhamos a alienação de Deus e nos tornemos maus em nosso interior. É isso que o pecado faz conosco. Alguns mais conscientes, outros menos conscientes. Alguns mais coerentes, outros menos coerentes, mas é da natureza humana, depois da queda, rebelar-se, manter uma postura de antagonismo com as ordens naturais, estéticas e morais estabelecidas por Deus. Mesmo que elas sejam estabelecidas, mesmo que elas estejam diante das pessoas. Sabe o que isso significa? É aquele tipo de conversa, às vezes, que você quer mostrar para uma pessoa que está na cara dela, que o mundo foi criado, que Deus tem um propósito para as coisas, que tem um jeito de fazer a coisa certa, e você está lidando com fatos, e contra fatos não há argumentos. Mas o Colson está nos lembrando aqui, existe uma condição humana de rebelião, de queda, de pecado, que faz com que a gente olhe para os fatos, que a gente olhe para o mundo, e aonde as pessoas veem ordem, aonde as pessoas veem beleza, aonde as pessoas veem bondade, outras pessoas não veem nada. É opaco a realidade. Ela não é translúcida, eles não conseguem ver o que tem para lá. Por quê? Por causa do pecado. Não é por causa da criação, não é por causa da circunstância histórica, não é por causa da educação, dos diplomas, da condição sociopolítica. Não é. Por causa do pecado. A pessoa se torna má, incapaz de ter uma boa vida, ou mesmo uma boa morte. Somos todos culpados de negar a verdade e de viver desafiando o bem. Todos nós. Porque é muito fácil, e o contexto em que ele estava falando era de uma pessoa, ele estava falando de uma pessoa com quem ele debateu lá nos Estados Unidos, ele vai mencionar o nome dela aqui mais à frente, e depois ela se envolveu em grandes escândalos, e teve uma vida assim, trágica, assim, filme de terror, inclusive. E ele falou assim, é muito fácil a gente julgá-la, mas todos nós somos incapazes de termos uma boa vida por nós mesmos. Guarde isso aqui. A gente vai ter uma experiência mental daqui a pouco, mas guarde isso. Eu e você somos incapazes de alcançar uma boa vida. Por isso que a boa vida permanece um desafio. A boa vida permanece um desafio. Ele faz um teste. Pense aí você. Preste atenção nisso aqui e pense aí, tá? Não precisa responder. Faça uma pequena experiência. Ao se levantar pela manhã, escolha um dos seus pecados favoritos. Não os que são visíveis, mas aqueles sobre os quais você sonha, quer seja lascívia, glutonaria, quer materialismo, cobiça. Pensa no seu pecado, aquele que inclusive poucas pessoas sabem. Só você sabe o tanto que a porca torce o rabo naquela área da sua vida. Pensa, não precisa falar. Sabe que o Benjamin, uma vez, o irmão Carlos estava fazendo a liturgia aqui, e ele falou, confessa seus pecados. O Benjamin começou a gritar os pecados dele aqui, começou a xingar, eu falo palavrão, eu falo... E eu falei, mais baixo. Não precisa, todo mundo precisa ficar sabendo. Aqui é só você, tá? Ai. Aquilo que for mais tentador na sua vida, decida. E aí depois que você pensou, fala, é isso aqui. Aí você vai decidir nesse dia que não vai cometer esse pecado nos seus pensamentos, sabendo que um pecado pensado leva no final uma atuação pecaminosa. Você vai começar o dia decidido, por exemplo, a não cobiçar, a não desejar coisas além das dádivas de Deus, não importando o que vai acontecer. Vai fazer isso amanhã. Vai acordar, eu não vou fazer isso aqui, não vou pensar, não vou. Vai ficar o dia inteiro assim, ó, convicto. Ora, suponha que isso é possível.
Seja possível evitar a cobiça ou deixar de cometer o seu pecado favorito, não ligando a televisão, não lendo uma revista, não saindo de casa, ficando assim concentrado o dia inteirinho, assim, ó, em atitude de oração. Talvez você consiga repetir para si mesmo o dia: eu não cobiçarei, eu não cobiçarei, eu não cobiçarei. Mas no curso normal da vida, a menos que você fique assim em transe, ou que você durma o dia inteiro, vou dar um jeito, Pedro, vou dormir o dia todo, você não conseguirá passar um dia sequer sem pensar exatamente na coisa que jurou não fazer. Não vai. Ninguém aqui consegue. Pode treinar a mente a pensar de uma determinada forma, pode disciplinar as emoções, embora esse seja o caminho mais difícil, pode mudar o seu mindset, você pode trocar suas crenças limitantes, você pode assistir palestra, você pode ser 1% melhor a cada dia, você pode fazer o que você quiser. Não vai dar. Não vai. A vontade não poderá ser reformada e nem com seus melhores esforços. Entenda uma coisa aqui, uma boa vida ela é possível com Jesus, não é? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem alguém que acha que ainda não? A gente pode conversar depois. Pessoal da resistência. A boa vida é possível com Jesus. Nós ouvimos o sermão aqui mais cedo. Agora, ela ainda é um desafio porque ela não depende de você. Ela não depende dos seus esforços. Não depende de você, sim, se considerar uma pessoa boa. Se considerar uma pessoa que está indo bem no seu caminho. Que está se esforçando para ser 1% melhor a cada dia. A boa vida depende de um elemento fundamental. Que a pessoa pode estar dentro da igreja, conhecendo a verdade, consciente da ordem natural, consciente da ordem moral, consciente da ordem estética, e ainda assim vive uma vida ilusória. É um crente iludido. Por quê? Porque falta um elemento fundamental. Sua vontade tem sido, desde o nascimento, distorcida e está fora de forma. É necessário um poder maior, o de Deus, infinito, pessoal, por meio de Jesus Cristo, para endireitar tal vontade. Sabe o que todo mundo precisa em todas as áreas da vida? Um redentor. Um redentor. A condição de possibilidade para uma boa vida é um redentor. Sabe o que isso significa? Que não tem nada na sua vida que você consiga fazer alguma coisa, dar um jeito, tomar uma providência, nada. Porque se tem alguma área da sua vida que você consiga fazer isso, não precisa nem ser os seus pecados de estimação que ele mencionou aqui. Ele usou os mais difíceis porque ele queria mostrar para você que você era incapaz. Pode ser em áreas que você acha que você é capaz. Se tem uma área na sua vida que você acha que é capaz de conduzi-la bem, de levá-la numa boa vida, o que você está dizendo? Não precisa de um redentor. Não precisa de um redentor, porque se você consegue, não precisa de um redentor. A boa vida ela é um desafio, porque mesmo que você esteja consciente dela, mesmo que você esteja convencido dela, mesmo que a fé cristã se mostre a boa vida para você e todas as outras ilusórias, não basta você querer. Não basta assim você franzir a testa e muita boa vontade e os seus desejos, as suas vontades, seus pecados, eles vão sim ser reformados. Não vão. Você precisa de um redentor. Você precisa de um redentor. Isso não significa, o Edmund Clowney falando sobre Jesus e a mensagem do Evangelho, muitas vezes a gente ouve isso e fala assim, então se eu preciso de um redentor e Jesus toma conta de tudo, pronto, eu descanso em Jesus e vivo de qualquer jeito, porque aí eu posso pecar, está de boa. O Clowney fala o seguinte, Jesus não é um sinal vermelho para você parar no trânsito. Jesus é uma rotatória. O Clowney andou aqui em Goiânia, ele viu muitas rotatórias. Jesus é uma rotatória, você chega, você para, mas você dá uma volta para você continuar andando numa outra direção. Sabendo que a boa vida só é possível com o Redentor, que eu por mim mesmo não consigo obedecer às coisas que a lei de Deus exige de mim, que eu não consigo deixar de cobiçar, deixar de mentir, deixar de ser egocêntrico, irado. Se eu não consigo, mas Cristo conseguiu, a pergunta que eu faço é, como que eu vou viver agora? A partir do que Cristo me condiciona, da fé que eu tenho em Cristo, como que eu posso, a partir do Redentor, a partir de Cristo,
obedecer nessa área, deixar de ser egocêntrico, deixar de ser mentiroso, deixar de ser iracundo. Muda, não muda? Uma coisa é eu tentar fazer. Outra coisa é eu achar que Jesus fez por mim, eu não tenho que fazer nada. Outra coisa é eu saber que eu não dou conta de fazer, saber que Jesus fez por mim e tentar perguntar como que eu vivo essa nova vida em Cristo. O que a gente ouviu aqui de manhã. Você viver a nova vida em Cristo. É por isso que a boa vida é sempre um desafio, porque precisa de um redentor. A gente não está no controle das nossas coisas, nós não estamos no controle das circunstâncias com os nossos filhos, no nosso casamento, da nossa igreja, em que a gente tenta controlar tudo. Não, eu vou fazer alguma coisa. Você acha que eu devo ir lá falar com aquela pessoa? Eu vou lá, eu tenho as rédeas aqui, ó. Não tem. Você acha que você tem, mas não tem. Mesmo em coisas que você faz bem, mesmo em coisas que você tem experiência. Porque você está dizendo, olha, essa área aqui ó, não precisa de um redentor. Só precisa aqui, ó, minha atenção e eu vou seguir tranquilo. Tolice. É preciso de um redentor em cada área da vida. Felizmente, as pessoas podem ouvir a verdade, aproximar dela, aceitá-la. Ou, infelizmente, podem ficar aquém do marco, pois o pecado as impede de aceitar aquilo que suspeitam ser verdadeiro. São essas as pessoas que mais precisam ter piedade. Podem ver Deus no projeto do universo e podem reconhecer certezas éticas, porque a lei moral está inscrita no coração delas, mas não conseguem se sobrepor à sua vontade rebelde, mesmo quando sabem o que é esse o seu dever. Não conseguem sobrepor sobre o seu desejo, seus impulsos, experiência, elas não conseguem sobrepor a vontade de Deus. Por elas mesmas, não. As pessoas que se encontram nesse estado estão fadadas a ter uma vida totalmente disfuncional. O que é uma vida disfuncional? Conhecer a verdade e agir de maneira diferente. É exatamente uma definição do termo disfuncional. Quando a gente fala, olha, a pessoa ficou disfuncional por alguma questão, um acidente, um problema psiquiátrico, um problema biológico, ela ficou disfuncional. Como assim? Ela não está funcionando corretamente na realidade. A gente é disfuncional no casamento, na criação dos filhos, na membresia da igreja, na sociedade, na cultura, na música, na estética, nos relacionamentos interpessoais. O que é disfuncional? A gente conhece a verdade, sabe o que tem que ser feito e age de outra forma. Por isso que a gente precisa de um redentor. É fácil perceber essa disfuncionalidade. Aí ele cita a moça com quem ele estava dialogando lá, a Madeleine Murray O'Reilly. É fácil perceber isso na vida dela. É fácil a gente perceber disfuncionalidade na vida dos outros, né? Ah, os pais ali ausentes. Ah, o casamento ali errado. Ah, o pastor ali. Ah, a igreja lá. E aí vai. Ó, tá? Aí depois termina 2 horas falando mal dos outros. Quem somos nós para julgar, né? É fácil perceber isso na vida dos outros. É fácil. Mas todos nós somos disfuncionais no mesmo sentido, na mesma direção. Porque senão a gente está falando assim, não, meu casamento não precisa do Redentor, não. O deles precisa. Os meus filhos não precisam do Redentor, não. Os deles precisam. A minha igreja não precisa do Redentor, não. A deles precisa. A minha tá de boa. Se a gente continuar assim, ó, planejamento estratégico, está tudo bem. Todos nós pecamos. Conhecemos a verdade e a negamos na prática de vida. Buscamos uma boa vida, mas sempre escolhemos caminhos de morte. Isso faz de nós carentes da graça de Deus, do Redentor, de renovarmos a nossa fé constantemente. E o lugar para se fazer isso, aonde a gente deve estar? Aqui, ó, na igreja, tendo a nossa fé, nossa esperança, nosso amor renovados, participando da mesa, do culto ao Senhor. Não tem outra condição. Alguns de nós vão além. Não só paramos de resistir ao poder do pecado em nossa vida, mas também nos entregamos a ele. Ele começou a propor para a gente um exercício, né? A gente pensar um pecado, tentar resistir. Tem gente que faz isso, claro que não essa coisa assim, né? Hoje eu vou tentar não pecar. Mas ela tenta assim, controlar os seus desejos, ela tenta controlar suas desafeições. Outras vão além e se entregam. Entregam-se.
É muito interessante que as Escrituras, elas apresentam o mesmo autor, né, o apóstolo Paulo, num contexto, ele fala que Deus os entregou, lá em Romanos, no capítulo 1, em Efésios, no capítulo 4, ele fala que eles se entregaram a si mesmos. Pode ser visto de duas perspectivas diferentes, tanto da soberania de Deus, de nos entregar aos nossos pecados, como também da responsabilidade humana, da gente, a nós mesmos, nos entregarmos. A gente se entrega. Ah, não, eu entreguei, eu desisti, nem cansei, que preguiça. Isso ocorre quando as pessoas que conhecem e estão convencidas da verdade, voluntária e às vezes perversamente, se rebelam contra ela. Só que você está se rebelando contra a realidade. Você está tentando ir contra a realidade. Não tem como. Da mesma maneira que a gente não consegue fazer algo que é verde tornar-se azul por nós mesmos, nossa própria condição. O Chesterton menciona que chegaria o dia que a gente ia precisar ensinar para as pessoas coisas básicas e notórias da realidade, que a grama é verde, que o quadrado não é redondo, ou seja, o que é básico. Um antirrealismo. Quando a gente insiste no antirrealismo, não é só uma questão assim, não, eu dou o destino da minha vida como eu quiser. Não tem como. Você vai quebrando estruturas, você vai quebrando a lei de Deus, e você vai sendo responsabilizado por isso. Você vai experimentando isso também. Por isso a necessidade de um redentor. O pecado operou de tal forma no coração dessas pessoas que perversamente começaram a ir contra a realidade, que lhes marcou e endureceu a consciência. São os casos mais trágicos, pois tais indivíduos se tornam maus e vivem de maneira desgraçada. O apóstolo Paulo usa a imagem de uma pele que ficou morta, que gangrenou, a origem da palavra lá no grego, de perdeu a sensibilidade. Ele vai falar isso dos falsos mestres, gente que conhece a verdade e perversamente insiste o contrário. Eles são como uma pele morta que perdeu a sensibilidade. Está morto. Ele termina contando uma história, e aí eu termino aqui também. Anos atrás, eu falava na Universidade William and Mary. Havia um período de perguntas e respostas após a palestra, e um homem que se identificou como um catedrático do departamento de filosofia tomou o microfone e começou um longo monólogo sobre o positivismo lógico. Sempre os filósofos, né? Em determinado momento ele disse: então, Sr. Coulson, o senhor não pode provar que Deus existe, mas se quiser, dou-lhe oportunidade de fazer aqui agora. Peça a Deus que faça um milagre. Vamos ver agora mesmo. Houve muitas risadas na multidão e algum aplauso por ele ter lançado a luva da esgrima, do desafio, bem na minha frente. Não me lembro de tudo que passou na minha cabeça naquele momento, mas suponho que eu tenha pensado em inúmeras réplicas lógicas para o professor. Mas o que veio à minha mente foi algo mais direto. Eu disse àquele homem que, se ele queria ver o milagre, deveria simplesmente olhar para mim. Se soubesse o quão plenamente Deus havia transformado o meu coração e a minha vontade, não precisaria procurar em outros milagres. Deus age na história e em nossas vidas. Os cristãos chamam tal ação de providência. Eu e você sabemos quanto a gente já foi transformado, porque eu e você sabemos que a gente não era capaz de nada. Não era capaz de, por nós mesmos, manter o nosso casamento, manter nossa paciência, manter o nosso serviço, o nosso sorriso. A gente sabe que a gente não é capaz do mais básico. A gente sabe que a gente não é capaz por nós mesmos de nos orientar na realidade, de enxergar beleza, bondade e verdade. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É prova de que Deus, de maneira providencial, não só nos criou, mas nos sustenta. Isso é milagre. Não é só uma coisa estar aqui, desaparecer e aparecer. Não é só a pirotecnia que muitas vezes a gente está atrás dela, mas é a gente perceber que Deus não está parado, precisando que a gente clame para que Ele faça alguma coisa. Ele tem trabalhado. E prova viva disso é como nós estamos conscientes que somos incapazes,
conscientes da capacidade de Cristo e que a boa vida é possível para nós, com o desafio da gente manter-se humilhados diante da poderosa mão de Deus, com fé em Cristo, de que sua obra aplicada nas nossas vidas é suficiente para a gente experimentar o que Ele tinha para nós. Vamos orar e terminar? Depois a gente abre um tempo para perguntas e libera o pessoal que precisa ir embora. Vou pedir para o pastor Pedro fazer uma oração por nós. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Nós estamos encerrados. Vão em paz, sirvam ao Senhor. Se quem quiser conversar comigo, vem aqui à frente, porque é meio-dia já. Pessoal viciado ali, assim, ó. Vem cá conversar comigo. Tentando me calar também, né?